Irmãos, abram por favor o texto bíblico. Vamos ficar de pé e ler o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Será que a gente consegue ler uníssonos? Vamos lá? No verso 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, está em vós. Pronto? Pronto. Irmãos, nós vamos começar, pode sentar, por favor. Nós vamos começar um estudo muito relevante para a igreja, que é o tema do Espírito Santo. É a pneumatologia. Quem já ouviu falar sobre pneumatologia? Já ouviu falar sobre isso? Balança a mãozinha. Isso. Então a gente vai passar umas semanas falando sobre essa doutrina, a doutrina do Espírito Santo. Então vai ser uma viagem bem legal que a gente vai fazer. Deixa eu ver o Raio. Raio, cadê você? Raio, tá aqui, né? A doutrina do Espírito Santo. Pronto? Obrigado. Então vamos lá, irmãos. Deixa eu introduzir aqui para vocês. A falta de uma compreensão robusta sobre a doutrina que trata acerca do Espírito Santo acarreta uma série de confusões e de interpretações equivocadas sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nosso objetivo nessas aulas será trazer para os irmãos uma compreensão madura, bíblica, teológica, para que a gente possa ter compreensão daquilo que é a pessoa ou a obra do Espírito Santo. E, obviamente, tratar sobre este tema é relevante, tem sua importância para os estudantes da Bíblia. Então, aquele que deseja, que estuda as Escrituras, ele precisa ter compreensão deste tema tão importante para a manutenção da vida cristã e, obviamente, um conteúdo ortodoxo. E ortodoxia, você já sabe, eu tenho repetido várias vezes isso aqui, dentro da teologia é o ensino correto. É o ensino correto hermeneuticamente e exegeticamente, da palavra de Deus. E quando eu falo de hermenêutica para fins teológicos, para fins de estudo da palavra de Deus, eu quero falar da boa interpretação dos textos bíblicos. Então não tem como você fazer uma boa interpretação dos textos bíblicos se você não fizer uma boa exegese, ou uma boa hermenêutica, se você não tem uma boa interpretação. E hermenêutica é interpretação. Então tem interpretação em várias áreas da ciência. Teologia é uma ciência e ela tem a sua área da interpretação, que é chamada hermenêutica. Então, Ícaro é advogado, né, e ele precisa interpretar os textos que ele vai trabalhar, os assuntos que ele vai ter que desenvolver. Então, ele precisa ter uma hermenêutica voltada para a advocacia muito bem esclarecida. Isso, claro, que reúne com leituras que ele tem, bagagem, conhecimento, formação. Tudo isso vai levá-lo a uma interpretação
não equivocada. Então ele tem uma base para julgar e tomar suas decisões dentro da sua profissão. Assim, é o engenheiro, assim, todo mundo dentro de cada área. E a teologia tem esta parte também, que é a hermenêutica. A gente precisa ir para o texto bíblico com esse sentimento e com essas categorias. A exegese que eu falei seria algo mais aprofundado. Quanto que a hermenêutica lhe dá uma interpretação correta, a exegese seria aquele desejo que o estudante tem pela palavra de buscar com mais afinco. Ele vai cavar mais, ele vai estudar com mais propriedade e profundidade, na tentativa de encontrar contexto histórico, a tentativa de encontrar a intenção autoral, o que o autor tinha em mente para transmitir aquelas verdades. E é algo estritamente trabalhoso isso, porque requer averiguações das letras originais, das línguas originais. No caso, no texto bíblico, o Novo Testamento é o grego, o Velho Testamento, sua grande maioria, sua grande porção é o hebraico. Eu costumo dizer que é como se o estudante tivesse que dar um mergulho no mais profundo oceano que possa existir. E quando ele emergir, ele vai trazer consigo aquelas pérolas de grande valor, porque ele está fazendo esse trabalho de estudo, que não é um trabalho simples. E, evidentemente, para isso, ele vai precisar de algumas ferramentas específicas. E estas ferramentas específicas não estão disponíveis para todos, infelizmente, mas aquele que realmente quer estudar e quer se dedicar. Mas, enfim, tem essas duas áreas aí do conhecimento, do saber teológico. Nossa intenção, quando eu trago essas coisas, é a gente ter reflexões diretas da Bíblia e a gente também permanecer na tradição dos apóstolos bíblicos. Se faz necessário uma boa reflexão sobre este tema, pneumatologia, porque ele está diretamente ligado ao bom andamento doutrinário da igreja local e confessional que busca o amadurecimento bíblico. Então encaixa aí a ideia que eu falei para você. Se quer ter um amadurecimento bíblico, você vai precisar ter aí o contato com a Bíblia, fazendo a interpretação correta e buscar com afinco como um exegeta, não talvez com todas as ferramentas que possa ter, mas ir para o texto bíblico com esses sentimentos. Estudar sobre pneumatologia vai nos ajudar a corrigir alguns comportamentos bizarros que você pode encontrar e encontra em muitas igrejas. Vai corrigir algumas invenções, pessoas que ficam inventando muitas coisas, crentes que inventam muito tipo de movimento e coisas que eles vão atribuindo à pessoa do Espírito Santo e na verdade não tem nada a ver. Vai nos ajudar a corrigir atitudes bizarras, comportamentos bizarros, invenções, mesmo com tradições de homens e também interpretações intuitivas, aquela coisa que fica no campo da intuição. Então a gente vai corrigir isso também estudando isso. E experiências sensoriais. Eu estou sentindo isso, eu senti aquilo outro, um arrepio, um fogo, um vento que passou aqui. Tudo isso a gente vai ver no nosso estudo. Então a gente vai precisar pensar sobre a personalidade do Espírito Santo. A gente vai ter que estudar sobre isso, a pessoalidade dele. A gente vai ter que ver também a questão da sua divindade. Como é que o texto bíblico apresenta o Espírito Santo como Deus? A gente vai ver a sua ação ou operação no ministério de Jesus Cristo. Como é que o Espírito Santo atuou na vida do nosso mestre quando encarnado aqui na terra. Então tem algo peculiar, a gente precisa saber e debulhar isso direitinho. A gente vai ver também a sua ação no contexto do Velho Testamento e sua ação no contexto do Novo Testamento. Como ele atuou no Velho Testamento, como ele atuou no Novo Testamento, como ele está atuando na igreja hoje. A gente vai ver esse ponto também. A sua obra e a sua ação no coração do crente, como é que ele faz as mudanças no nosso caráter. A gente vai passar por esse ponto que é muito importante, que são dons, o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e a gente vai precisar também averiguar mais de perto questões históricas. Como é que surge o movimento pentecostal, que tem
tem muito, bebe muito dessa questão do Espírito Santo, mas de uma maneira interpretativa completamente diferente do que nós batistas regulares interpretamos, e os seus conceitos no que tange pneumatologia. Por fim, veremos o que nossa tradição batista regular pensa distintivamente, como nossos distintivos, como ser um batista regular pensa sobre a doutrina do Espírito Santo, que praticamente abarca todos os batistas bíblicos, batistas fundamentalistas, e o que precisamos, o que nós praticamos e o que não praticamos. Vamos para a definição. Essa imagem que eu coloquei aqui de um homem, o nome dele é Lewis Schaeffer. Ele foi pastor e grande teólogo nos Estados Unidos da América. Ele viveu no final do século XIX e ali em 1871, eu coloquei ali em destaque embaixo, até o iniciozinho da segunda metade do século XX, 1952. E ele foi o fundador do Seminário Teológico de Dallas. É um grande seminário, muito influente. Inclusive a gente tem irmãos nossos sendo formados lá do nosso movimento batista regular. Tem um pastor amigo meu, Diego, que está estudando lá nesse seminário lá em Dallas, e ele está fazendo mestrado lá. Excelente instituição de ensino. E esse homem também, Schaeffer, ele foi um grande difusor do dispensacionalismo. A gente já passou aqui, o pastor Evaldo falou sobre o dispensacionalismo, que é um dos nossos distintivos batista regular. E olha como é que ele fez a sua definição sobre o tema do Espírito Santo. Ele falou assim, é o tratamento científico de qualquer ou de todos os fatos relacionados ao Espírito. Você está vendo ali o destaque Espírito com letra minúscula? E eu botei um amarelinho para destacar. Por que, irmãos, eu coloquei isso? Lendo a sistemática de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton é o cara, o corredor, né? De Lewis Schaeffer. Lendo a sistemática dele, a gente vai entender o pensamento mais expansivo de Schaeffer com relação à pneumatologia. Para Schaeffer, pneumatologia, ele coloca lá na sua sistemática com letra minúscula, assim, propositalmente, mas ele vai dando argumentos para isso. Para Schaeffer, pensar de maneira pneumática sobre as questões de Deus, refletindo as coisas e as verdades de Deus, ele vai abarcando ali as intenções sobre a própria pessoa de Deus, os seres angelicais, tanto caído como não caído. Ele também coloca dentro desse pacote reflexões sobre a pessoa de Cristo Jesus. Ele também coloca dentro disso reflexões sobre a alma ou o espírito, porque é a área imaterial do homem, tá bom? Nós somos divididos em duas partes, área material e área imaterial. Então, pneumaticamente, para Schaeffer, é esse espírito minúsculo, nesse sentido, que abarca tudo isso. Especificamente para tratar dessas doutrinas, nas sistemáticas, a gente tem isso muito bem resumido e esclarecido. Para falar dos homens e da parte material, que é corpo, e da parte imaterial, que é alma ou espírito, a gente tem a antropologia. E você tem dentro da teologia, antropologia, que trata das questões da alma e do corpo, da formação do homem, de uma maneira sistematizada. Você também tem, dentro da teologia sistematizada, a área da cristologia, onde vai falar especificamente da pessoa do Filho. Você também tem, na teologia sistematizada, a área da teontologia, ou da teologia propriamente dita, que vai falar da pessoa do Pai. E dentro dela, você ainda tem a ramificação, que vai tratando sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Então, quando Schaeffer dá essa definição, ele está abarcando tudo isso. E ele mesmo lá coloca, mesmo com esse entendimento, existem áreas específicas onde a gente estuda sistematizadamente as outras pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acerca do Espírito Santo,
a sua importância, haja vista como pessoa da Trindade, nesta área, nesta era, de forma mais pessoal na vida do crente. Vamos ver aqui. O Espírito Santo também tem a sua proeminência. Ficou muito pequenininho, não foi, irmãos? Não dá para ver direito, só para eu ler aqui. Da próxima vez eu vou melhorar isso, aumentar mais. Mas deixa eu ler aqui para vocês. Eu estou falando aqui da proeminência do Espírito Santo, ele tomando uma primazia no momento e na história, porque das pessoas da Trindade, a gente precisa entender muito bem sobre o Espírito Santo, porque ele tem ocupado hoje na história um papel crucial e importante na humanidade. Nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que tem se manifestado mais pessoalmente hoje nessa era do que a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. No Antigo Testamento você tem a proeminência do Pai. Deixa eu explicar direitinho isso para você. No Antigo Testamento você tem a proeminência da pessoa do Pai, e as suas manifestações eram pontuais, e ele usava o Espírito Santo e capacitava algumas pessoas pontualmente. Aí você vê lá Sansão, pontualmente sendo capacitado pelo Espírito Santo, Deus o abençoava. Você tem a mensagem do texto do Velho Testamento muito voltada e muito assim clara, falando de Deus Pai, o Criador, né? E na história de Israel você vê ali o Espírito Santo capacitando Davi, capacitando homens, Simeão, capacitando homens específicos. E também no Antigo Testamento você tem a proeminência do Pai em dados momentos da história, manifestando o seu Filho pré-encarnado. Você tem lá no Velho Testamento também a figura de Jesus aparecendo pré-encarnado. Você lembra quando Abraão foi dar uma oferta para o rei de Salém, Melquisedeque? A gente entende que Melquisedeque ali é a figura pré-encarnada de Jesus Cristo. Quando Gideão, com medo de lutar com os seus inimigos, e aparece o anjo do Senhor ali para falar com ele: seja forte e corajoso. Aquele anjo do Senhor que recebe adoração, ele é a pessoa pré-encarnada de Jesus Cristo. Lá em Nabucodonosor, no livro de Daniel, você tem aqueles três lançados na fogueira, e tem um quarto homem ali, e aquele quarto homem, Nabucodonosor, ficou impressionado, porque parecia que ele tinha uma face, era como semelhante ao Filho de Deus. E aquele ser que está ali pré-encarnado com os três, agora quatro ali dentro da fornalha, é a pessoa de Jesus Cristo pré-encarnado. E a gente tem outros textos que vão mostrando isso. No Novo Testamento você também tem a figura do Filho de Jesus Cristo na sua proeminência nos relatos dos evangelhos. E aí no iniciozinho do evangelho você vê, até completando todo o evangelho, a figura do Senhor Jesus em proeminência. E lá em Atos, logo nos primeiros versos de Atos, você já vai, obrigado meu filho, você já vai vendo o texto sagrado já fazendo uma curva, uma direção mais voltada para o Espírito Santo, aonde ele começa, a partir de Atos 2, a ter a proeminência no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade começa a ter o seu destaque ao ocupar o palco central da história e da proeminência. Isso vem até os dias vigentes. Então hoje, a pessoa do Espírito Santo, você tem aí na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é verdade? E dos três, quem tem realizado uma obra mais, digamos, presencial, podemos dizer, não é o Filho, é o Espírito Santo. O Filho já fez a sua obra mais presencial quando ele se encarnou, esteve aqui entre nós e morreu na cruz. Então ele teve a sua proeminência ali. Hoje quem atua com mais proeminência, isso não significa que você está colocando Pai e o Filho em segunda escala, nada disso. Estou falando em termos de vivência no meio da igreja, presença, manifestações, ações. É a pessoa do Espírito Santo que está fazendo isso. E através disso ele glorifica o Filho e glorifica o Pai. Ok? Entenderam aí? Ficou dúvida? Então é importante a gente saber que na era que nós vivemos, a era da igreja, quem capacita os crentes é o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É ele que te dá poder
Ele que te dá capacidade para vencer o pecado. Ele que te dá inteligência para você entender a palavra. Ilumina seu coração. Então, nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo no meio da igreja. Então, o Pai teve sua proeminência e destaque lá no Velho Testamento. Eu mostrei para vocês, falando pontualmente. O Filho também aparece lá. O Espírito Santo também aparece lá. Depois você tem a proeminência mais do Filho, honrando ao Pai, cumprindo a sua obra na cruz e sendo usado pelo Espírito Santo na realização dos milagres dos dons. E a gente vai ampliar isso lá mais na frente. E agora você tem, logo depois da ascensão de Cristo, você tem o Espírito Santo agindo presencialmente na igreja e morando dentro do crente. Ficou clarinho para você aí? Então vamos lá. A sua proeminência se dá no fato do Espírito Santo estar ativo na vida dos crentes e habitando dentro dos crentes permanentemente. Então você tem o Espírito Santo dentro de você, permanente, agindo, atuando em sua vida. Quem convence você do pecado quando você erra é quem? É o Espírito Santo. Ele está agindo. Você está ouvindo essa instrução hoje pela manhã, e quem está iluminando você é o Espírito Santo. Quem me ajudou a escrever essas coisas, a pesquisar essas coisas, foi meu intelecto? Não, tem a minha responsabilidade, mas quem me moveu, que me guiou a estudar e a preparar isso, foi o Espírito Santo. Então, ele me iluminou, ele está te iluminando, ele está agindo nas nossas vidas, ele mora dentro de nós, agindo de tal maneira a fazer com que cada cristão sinta, e eu coloquei esse sinta. Cadê o raio? Eu tenho que pegar outro raio, meninos. Tá aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei esse sinta com um destaque, porque essa palavra é muito complexa quando a gente fala de pneumatologia. Porque lá outros irmãos nossos, como os pentecostais, precisam sentir muita coisa para que eles digam que Deus está agindo. E necessariamente a gente não precisa sentir nada para saber que o Espírito Santo está dentro de nós. A gente só precisa ter consciência. Primeiro momento é isso. Consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Nós não precisamos sentir arrepios, nem calor e nem falar em línguas diferentes, para isso evidenciar que o Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de nós porque nos convenceu dos nossos pecados, nos batizou no corpo de Cristo, fomos batizados nele e inseridos no corpo de Cristo, melhor dizendo. Ok? Tem uma dúvida aí? Pessoalidade do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Você sabia que existe mais de 320 menções na Bíblia sobre a pessoa do Espírito Santo? A existência pessoal do Espírito Santo na Bíblia, se você fosse contar aí, você vai juntar mais de 320 expressões que menciona que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa, como os testemunhas de Jeová dizem. Eu falei que ele está ativamente dentro do nosso coração, dentro de nós, agindo e se movendo. Mas ele é uma pessoa dentro da gente, é um ser dentro de nós. E 320 vezes ou mais, a Bíblia está focando e mostrando para a gente que ele é uma pessoa. A pessoalidade não é medida, isso aqui é algo muito importante. A pessoalidade não é medida por questões anatômicas. Então, anatomia humana, braço, perna, cabeça, órgãos. Isso não significa dizer que se define o que é personalidade. Com corpo, como eu falei, carne, sangue e ossos. O que define e o que conceitua pessoalidade ou personalidade, até porque o Espírito Santo não tem cabeça, perna, braço, nada disso. O que determina pessoalidade ou personalidade é essas coisas aqui que eu coloquei: cognição e intelecto. Cognição e intelecto. Volição / vontade. Emoção, afeto. São estes três fundamentos, eles são singulares, singulares para definir a personalidade. Então,
a terceira pessoa, né, da Trindade, não quer dizer que o Espírito Santo seja menos que o Pai e o Filho, pois essa Trindade Santa, ela é consubstancial. Aí eu coloquei aqui para vocês esse diagramazinho, que você pode dar um Google lá e vai achar vários exemplos. E dentro disso aqui você pode ver essa questão aqui, de que o Espírito Santo é tanto Deus quanto o Pai, quanto o Filho quanto Ele mesmo, né? Cadê essa bênção? Então vamos lá, tá vendo aqui o raiozinho? A pessoa do Pai não é o Filho, tá vendo? Então você tem que saber que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra. O Filho não é o Espírito Santo. Você não pode dizer que o Filho é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas distintas, o mesmo Deus. Tá bom? E também, Deus não é o Filho, Deus não é o Pai, Deus é o Pai, Deus é o Filho, o Pai, Deus é o Espírito Santo. Tá vendo um diagramazinho legal, né? Para a gente compreender que o Espírito Santo, ele tem a mesma substância, ele é consubstancial o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que entender isso, porque se o testemunho de Jeová falar para você que ele não é Deus, que ele é uma força, um poder, uma ação que te capacita apenas, você está caindo numa heresia, num engano, e você está diminuindo a pessoa da Santíssima Trindade. Infelizmente, irmãos, esse assunto sobre doutrina do Espírito Santo não é trazido nas igrejas, e o Espírito Santo acaba sendo relegado no meio da igreja. Quando a gente fala aqui, de volição e vontade, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem vontade, querer, escolha, e você como pessoa tem vontade de querer e escolha. Quando a gente fala de cognição e intelecto, o Espírito Santo pensa, ele tem raciocínio. Quando a gente fala de emoção e afeto, o Espírito Santo intercede, ele chora gemidos inexprimíveis. O texto diz isso, você chora, você se emociona. Se emocionar na igreja não é critério pentecostal, não. É algo da personalidade. Perdão. São aspectos que identificam que você é um ser, é uma pessoa. Então você pode chorar muitas vezes aqui no culto e ninguém tem direito de te censurar. Agora você não pode viver o tempo todo chorando e gritando, berrando, e aí trazer uma desordem na igreja, como às vezes acontece em muitos lugares. Uma gritaria, uma histeria, dizendo que o Espírito Santo está movendo aquela pessoa, e na verdade não é assim. Você se emociona, é tocado, reflete sobre as palavras que você está aprendendo, que você está ouvindo. Isso é a ação do Espírito Santo no seu coração, em sua personalidade. Então você não pode se furtar de emoção, você não pode se furtar de intelecto, você não pode se furtar de volição. E o Espírito Santo também não pode se furtar dessas coisas, porque ele é uma pessoa. Tá bom? Então não é uma questão anatômica, é mais esses critérios aqui. Outro sinal aqui que eu estou mostrando para vocês, não dá para ver por causa da claridade, mas é o sinal da tríade, né, que fala ali. Esse sinal representa aí a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos com a mesma substância e o mesmo sentido. Repetir aqui? Aqui, né, bichinho? Deixa eu só botar meu raio aqui, minha filha, que tá... Semana que vem eu trago um raio melhor. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Isso aqui é para dizer que são três pessoas diferentes. E Deus é o Filho, Deus é o Pai e Deus é o Espírito Santo. A Trindade é um Deus só, Deus triuno, né? Deixa eu falar para vocês usando textos bíblicos agora. Cognição e intelecto. Olha lá, Isaías, você que está anotando, Isaías 11, 2, para mostrar que o Espírito Santo tem pensamento, intelecto e razão. Repousará sobre ele o Espírito Santo, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Ou seja, ele conhece, ele aconselha, ele transmite sabedoria. Por isso que ele é uma pessoa. Um cachorro não consegue fazer isso, né? Não pode, um animal não faz essas coisas. Então, 2 Pedro, outro texto. Aí isso é ótimo você pegar o testemunho de Jeová e mostrar para ele. O texto é esse aqui, ó, que prova que o Espírito Santo tem cognição. Um ser humano pensa. O Espírito Santo é um ser vivo que pensa, que age como eu ajo, como eu penso. Evidentemente, né? Não com erros como a gente age erroneamente, mas ele tem ações. Então, 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que capacitou os homens a escrever a Escritura Sagrada. Em Romanos 8:26 e 27 diz: também o Espírito semelhantemente assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós soberanamente com gemidos inexprimíveis. Então você tem aí essa ação do Espírito Santo. Outro texto, ainda continuando, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus Ele intercede pelos santos. Ele possui uma mente e intercede. Bom? Então você pode interceder por alguém porque você tem cognição. Orar por fulano porque essa é a causa da oração. O Espírito Santo faz isso também. Atos 13:2. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo fala: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou. Isso mostra que ele é uma pessoa de fato. Apocalipse 3:2. Que Tarcísio gosta muito desse texto, né, Tarcísio? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito fala, ele tem cognição, ele tem pensamentos. Tá bom? Volição e vontade. Gênesis, textos bíblicos para você olha lá, depois você vai em casa, liga lá o YouTube e vai fazendo, porque isso aqui, daqui a pouco o TJ vai bater na sua porta, você não vai vir para a igreja, hoje eu vou ficar em casa. Aí você recebe aquela visitinha legal da maletinha e bate na porta e eu quero entrar. Aí você às vezes com medo, abre a porta. Não vou, se você tiver argumento, você vai abrir a porta, vai botar ele sentado na sua casa e vai ensinar a verdade, quem sabe ele se converta. Então aí, ó, Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ele não contende, né? Ele contende com os pecadores, ele luta contra o pecado. Ele tem vontade nesse sentido, ele sabe que é certo. Então ele luta contra o pecado. O Espírito Santo aí em Atos 16:6-7. E percorrendo a região da Frígio-Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo, tá vendo? O Espírito Santo faz isso, resiste também o crente de realizar algumas coisas. Então, sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não permitiu. Ele agiu em dizer: não vai e acabou. Então a igreja ora, se o Espírito Santo disser para nós, vai, a gente vai. Se falar, fica, a gente fica. É assim que acontece. Então a gente tem situações para resolver, a gente tem que orar. Então, uma das causas que a gente tem que estar orando, congregação de Paripe, lembra? Da Assembleia, a gente tem que estar orando, irmãos, para Deus nos guiar. Então a irmã Antônia me pergunta: e aí, pastor, como é que está? Estamos orando, irmã. Para que o Espírito Santo nos diga: vai continuar? Como é que vai ser? O que vai fazer? O Espírito Santo vai falar à igreja. No dia que a igreja tomar a decisão, não é o pastor que vai tomar, é a igreja. Então, para você tomar a decisão certa, você tem que estar orando. Está vendo? Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo suas misericórdias, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador
do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa vontade de regeneração dentro do coração do homem. Emoção e afeto. Olha lá. Mais textos bíblicos. Então você está vendo que essa questão de pessoalidade, mostrando que o Espírito Santo tem essas características, tudo extraído das Escrituras Sagradas. Aí você tem lá Tessalonicenses 1:6, Efésios 4:30, Gálatas 6:22 e Romanos 15:30. Vou ler só Romanos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pois no Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que lute juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele ama, ele tem afeto, ele tem volição, então tem sentimentos. É o Espírito Santo. Então, sua divindade ou o Espírito Santo é Deus. Ficou meio atrapalhado ali, mas o que eu quero dizer é a sua divindade é provada nas Escrituras. Vamos lá. Irmãos, é importante trazer isso para vocês, esses textos, e vocês irem tendo esse contato para que você possa ter respaldo bíblico para poder falar com as pessoas aí fora, viu? O Espírito Santo possui uma natureza divina e esse atributo de divindade lhe é conferida em várias declarações das Escrituras. O Espírito Santo é Deus e nós devemos temê-lo. Aí você tem um texto bíblico em Atos 5, 3-11. Ananias e Safira venderam um campo, um terreno, e trouxeram o donativo e colocou aos pés do apóstolo Pedro. Só que eles falaram que venderam por um preço. Enganaram, tentando enganar o apóstolo, o pessoal ali. E o Espírito Santo havia já capacitado Pedro com o espírito de revelação e discernimento, e ele entendeu pelo Espírito Santo que Ananias e Safira estavam enganando o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Ananias e Safira morreram porque zombaram do Espírito Santo. Então, a sua divindade precisa ser levada em consideração. Então esse texto aí fala isso aí. Olha o que Pedro falou. Ananias, por que se encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, você falou que vendeu por um preço e me disse que era outro. Conservando-o porventura não seria teu? Se você não vendesse, não era teu mesmo? Ninguém pediu que você vendesse. Por que você fez isso? Os irmãos estavam todo mundo fazendo doações para viver uma vida em comum. Ananias e Safira, movidos por algum sentimento, queriam também mostrar a todos que tinham a condição de fazer uma oferta grande, pesada. Ninguém pediu que você fizesse, você fez deliberadamente, mas se você tivesse guardado, estava também tudo tranquilo. Olha, e vendido não estaria no teu poder, como assentaste no teu coração este desígnio, esse desejo, essa vontade, não mentistes a homens, mas a Deus, ao Espírito Santo. Então você tem que ter cuidado para não cometer esse pecado aí. E lá em 1 Coríntios fala em 3:16-17, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós? Então isso é para trazer temor. Nesse texto aqui, Paulo está dizendo que Deus mata o crente que desonra o templo onde o Espírito Santo habita. Então, o Espírito Santo também ele age nesse sentido. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O Espírito Santo, Deus habita em nós. Se nós não preservamos nosso corpo em santidade, em vida com Deus, Deus ele vai nos destruir. Destrói o mesmo próprio crente. Leva para o céu. Aquele negócio de prepara e leva. É assim mesmo. Para não viver uma vida dúbia aqui na terra. Então o atributo ou a qualidade que assevera a personalidade do Espírito Santo. Tem alguma dúvida aí, meus irmãos? Irmã Shirley? Tranquilo? Vamos lá, ó. Tá pequenininho, mas a semana que vem eu melhoro esse tamanho aí. Ele é eterno. Hebreus 9:14. Ele tem glória. Então, são atributos que remetem à divindade do Espírito Santo.
ele recebe toda a glória. Então o Espírito Santo deve ser adorado. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele é onipotente. Cadê? Pronto, tá vendo? Textos bíblicos que mostram. Então, ele é eterno e eternidade é um atributo de divindade. Nenhum de nós somos eternos. Nós receberemos a eternidade pela misericórdia e graça quando a gente tiver o nosso corpo reunido, glorificado. A gente vai participar da eternidade, mas essencialmente nós não somos eternos. Em matéria, nós não somos eternos, tá bom? Somente Deus. Então o Espírito Santo é eterno. Muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortais para servirmos ao Deus vivo. Isso, o Espírito Santo opera em nós o bom desejo de servir a Deus, e ele é eterno. Ele recebe a glória. 1 Pedro 4,14. Se pelo Espírito de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus que recebe toda honra e glória. Ele é onisciente. É aquele atributo de prescrutar todo o pensamento, todo o entendimento das pessoas. E o texto de Coríntios fala que todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Quem é que mergulha no Pai e no Filho e conhece o Filho e o Pai essencialmente, senão o Espírito Santo, que é a mesma essência do Pai e do Filho? Ninguém pode fazer isso, nenhum de nós. Temos limitações no campo do ser mesmo, na ontologia. Nós somos mortais. O Espírito Santo não, ele é eterno. Onipotência, ele é todo poderoso aí. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí é o caso quando Maria perguntou: como é que vai ser feito isso? Eu não conheço homem nenhum, como é que eu vou ter um filho? O anjo falando para ela: não, quem vai realizar essa obra em você poderosamente é o Espírito Santo. Ele vai descer sobre você e ele vai te envolver, o seu ventre, e o ente que vai ser gerado dentro de você será santo. Então você já vê que no nascimento, na concepção, você vê de Cristo, tem a ação do Espírito Santo capacitando Maria a gerar Deus dentro dela. Coisa maravilhosa, né? Como é que uma mulher vai gerar uma criança sem ter contato com o homem, sem a semente do homem? Então Jesus é a semente, digamos, do Espírito Santo nesse sentido, de cobrir Maria, fazer com que ela gerasse o Filho de Deus. Isso pelo poder, foi o Espírito Santo que capacitou ela, a onipotência. Só Deus tem esse atributo aí. Aí eu coloquei mais um texto, e tem onisciência, a onipresença. Em Salmos, esse salmo é muito lindo, irmãos. O Espírito Santo está em todos os lugares. Está lá no seu quarto, está lá na sua cama, está no seu trabalho, está porque você carrega ele. E ele é Deus onipresente. E eu gosto muito desse texto: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Está vendo? Como é que eu vou fugir do Espírito Santo? Se subo ao céu, estás lá. A minha cama está no profundo abismo, também o Senhor estará lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o que acontece? Ali, ainda lá, haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, irmãos, essa primeira parte aí foi para eu trazer para vocês textos bíblicos, para vocês fazerem boas interpretações. E aí você viu aí a questão do campo da personalidade, da divindade do Espírito Santo, com textos bíblicos, tá bom? Não é somente de falar: ele é Deus, sim, mas cadê? Eu mostrei o diagrama para vocês,
que ele não é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito Santo, mas é Deus como o Pai é Deus como o Filho e é Deus Espírito Santo. E aí trouxe vários textos para que vocês pudessem se fundamentar. Tem outras referências também que eu não coloquei aqui, mas eu tenho várias referências que eu vou trazer na próxima semana. Se durante a semana vocês tiverem interesse de ter esse material, para que vocês possam revisar, manda para mim um WhatsApp, que aí eu compartilho no particular. E aí também eu vou ver o interesse de vocês, para não jogar lá em um grupo, e aí eu não sei quem pegou, quem não pediu. Então, aí, pastor, quero esse material aí eu vou, mando para você o slide, mando o que eu escrevi, palavra por palavra que eu falei, e vou mandar para você também uma série de referências que trata sobre a questão da Trindade, porque na Bíblia a gente não tem o nome Trindade, mas você precisa ter os contextos e os textos que falam da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia, porque quando você se deparar com um herege por aí, dizendo que a Bíblia não tem trindade, esse conceito de trindade foi o homem que falou, foi fulano lá no 3º século. Não, aí você vai mostrar a eles que antes do 3º século já tem textos, muito antes do 1º século, já tem textos que mostram que existe a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em harmonia nas Escrituras e agindo no meio do povo de Deus na história. Amém? Então essa é a nossa primeira aula sobre pneumatologia. Trouxe conceitos para vocês, mostrei referências bíblicas, falei sobre quem é o Pai, como o Filho, o Espírito Santo se manifesta como pessoa e na sua divindade. Amém? Agora vamos para nossa aula. Vamos fazer uma oração, né? A aula da escola bíblica. Senhor, nós te louvamos por esta aula que tivemos essa manhã. E rogamos ao Senhor que conduza cada palavra, Senhor, e reflexão dos textos bíblicos aos meus irmãos. Que eles possam compreender esse assunto de pneumatologia, para quando a gente começar a entrar nos efeitos mais históricos, nas questões mais práticas, a gente fique mais ambientado e conciso, como a tua palavra diz que nós devemos ser, prudentes como as serpentes, e mansos como a pomba. Senhor, nos dê essa graça, essa sabedoria que vem do Senhor. Abençoa-nos também nos estudos agora das escolas. Usa cada departamento, Senhor, para nos trazer clareza da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, irmãos.